Olá, eu sou o padre Alex, aqui da comunidade Canção Nova, padre Alexandro de Lima Freitas, mais conhecido como padre Alex. Nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, mas só nasci mesmo. Sempre vivi ali em Parnamirim até os meus 19 anos, quando ingressei na comunidade Canção Nova, graças a Deus, no ano de 2006. Eu não fui um daqueles jovens ou crianças, melhor dizendo, que sempre participou assim de igreja. Não fui, eu não gostava, fugia na verdade. Tenho recordações assim de momentos de oração lá em casa, Mãe Rainha, às vezes até o texto da misericórdia. Às vezes a capelinha da Mãe Rainha estava entrando pela porta da frente e eu saindo pela lateral da casa, né? Pelo beco, como a gente fala lá. E então eu não gostava. Algumas vezes fui fazer catequese e fugia, assim, ia algumas semanas depois não ia mais, dava um jeito de não ir. Até que chegou então os meus 15 anos de idade, em que minha mãe forçou que eu tinha que fazer a primeira Eucaristia. Então eu fiz a primeira Eucaristia, eu tinha 15 anos de idade, junto com as crianças, né? E, enfim, achei que estaria livre. Disse, pronto, graças a Deus agora estou livre. Mas ela disse, agora você vai ter que fazer a crisma. E aí eu também fui umas 2 vezes na reunião, lá em Parnamirim, e acabei depois já não indo mais. Então sumi, não estava indo mais. Mas naquele ano eu tinha mudado para uma outra escola para fazer o ensino médio, e ali conheci um rapaz que acabou virando meu amigo, José Moreno da Costa Júnior, e que estudávamos na mesma sala, fazendo o primeiro ano de ensino médio, à tarde, lá no Presidente Roosevelt, né, escola lá estadual da minha cidade. E ele começou a chamar assim a atenção, porque era uma pessoa que se envolvia conosco, com os outros rapazes, a gente sentava no fundão, lá na sala. Porém, ele tinha algumas coisas que era diferente da gente. Então ele falava sobre alguns temas da igreja, falava sobre castidade, coisas assim, né? E que não era um mundo assim que eu frequentava, né? Não frequentava a igreja. Então eu vivia, meu negócio era jogar futebol e vivia como, vamos dizer assim, qualquer adolescente ali da minha região vivia. Então esse não era o meu horizonte, né? Não era um horizonte religioso. Porém, ele tinha uma força de atração, que era a sua forma de interagir conosco, que era muito boa, mas tinha essa força de repulsa, porque era a luz brilhando perante minhas trevas. Então, queria me afastar. Porém, a gente foi fazendo amizade, e por ocasião de uma chuva forte que deu lá na minha cidade, a casa dele ficou alagada. Ele morava num lugar mais baixo, e a casa ficou alagada, e depois que a água baixou, ele chamou a mim e outro rapaz, que acabou não indo de manhã, assim, lá pro lugar, que a gente ia fazer retirar a tinta que estava descascada lá na parede da casa, pintar, para eles poderem voltar para morar na casa deles. E esse rapaz, então, começou a falar sobre a vida dele. Primeiro que ele pegou um rádio, e colocou na Canção Nova. E enquanto a gente fazia os trabalhos e conversava, Padre Jonas estava pregando. É a recordação que eu tenho da primeira pregação que eu vi do Padre Jonas. Então ele pregava e falava, eu só lembro daquele versículo dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, na Samaria, até os confins da terra. E aí, eu passava, entrava na casa e o Padre Jonas estava lá. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Parece que ele só pregou isso 1 hora. E aí, esse meu amigo, a gente na frente da casa, ele estava lá limpando a parede, raspando a parede para pintar, só que só tinha uma espátula, sabe? Quando a gente fica assim, tirando a tinta descascada. E ele ficou de costas para mim, de frente para a parede, descascando e falando da vida dele. Ele disse, olha, você já deve ter visto que eu sou muito próximo de uma moça lá na escola. Eu via, né? Ele é muito próximo de uma moça.
E ele falou, então, namoro com ela, porém, ela... o pai dela não quer que a gente namore, explicou as razões lá e tal. Mas a gente namora escondido. Só que o seguinte, aí ele foi falando, olha, só que ela é virgem, eu sou virgem, ela está se guardando para mim e eu estou me guardando para ela. Isso ele falando de costas para mim. Enquanto ele falava essas coisas, ia testemunhando a vivência dele ali eu fui tendo a minha experiência com Deus. Ali eu senti algo que eu poderia ilustrar assim, né? Talvez aquilo que quando São Pedro fez aquela primeira pregação lá no dia de Pentecostes, disse que muitos judeus, né, cerca de 3.000 se converteram, sentiram o coração compungidos, corações ali foram feridos, sentiram ali os seus corações realmente tocados pela graça e se arrependeram dos seus pecados. Ali eu senti duas coisas, um desejo de só fazer, um profundo arrependimento e um desejo de fazer a vontade de Deus. Ali foi minha experiência ali de conhecer a Deus, de ter fé, de atuar a fé em mim, né, na verdade, fazer um ato de fé. Quando ele terminou de falar, eu fui abrir a minha vida, contei para ele, falei, olha, mas a partir de hoje eu também quero viver, e falei coisas assim. Ele me orientou para confissão, me confessei. E mesmo ali, naquele mesmo dia, a gente também, depois de terminar o trabalho ali na frente da casa, entramos dentro da casa e o Padre Jonas ia dar a bênção no final da pregação. Aí esse meu amigo falou, olha, Moreno, falou, vamos receber a bênção. Eu falei, bora. Eu nem sabia o que era receber bênção. E o radinho lá, o Padre Jonas, recebereis o Espírito Santo. O Padre Jonas não deu a bênção e, na verdade, ele começou a rezar. E o meu amigo fazia assim pra gente rezar, então eu rezei também. Ali foi minha experiência de batismo no Espírito Santo. No mesmo dia foi o meu encontro, meu batismo no Espírito Santo. E eu ficava assim, fiquei bolhas de suor assim no meu corpo, que eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E depois o meu amigo diz, não, o Espírito Santo te purificando. E ali então começou uma jornada nova. Eu comecei então a lutar contra o pecado e fazer a vontade de Deus e amar a Deus. Ali começou uma nova vida. Então, a partir disso, eu fui introduzido ali na experiência com a comunidade Canção Nova. Esse meu amigo, ele participava da comunidade Shalom, da obra Shalom, não era membro, depois até ele foi, saiu e tal. Mas ele me apresentou os CDs da Canção Nova, eu lembro aqui dos CDs, Restauração, né, do Dunga, eu lembro do Eugênio Jorge. E aí eu comecei a conhecer. E logo eu queria ouvir também. Então lá em casa a gente estava com o rádio lá da nossa casa estava quebrado. E eu lembro que eu pedi a Deus que desse a graça de um radinho. E logo foi o Dia dos Pais, meu pai ganhou 2 rádios, um pequenininho, a pilha, e um outro maiorzinho, que também acho que era pilha também, energia, não sei. E ali então eu comecei a ouvir a Canção Nova. Eu ia de bicicleta, pegava o radinho assim, ligava e ia escutando o rádio para a escola. E lá na escola também, na quinta-feira de adoração, eu lembro teve pelo menos uma ocasião em que eu fui lá para ver a televisão, porque não tinha ainda retransmissor, o canal aberto lá. Então eu comecei a ler as coisas, a acompanhar os acampamentos, entrei nesse mundo. E aí também comecei a ser levado por esse meu amigo para eventos. Os eventos, e lá em Natal, a comunidade promovia bastante, né? Tinha uma casa lá em Natal. Tem ainda os missionários do Segundo Elo lá, mas na época tinha um núcleo, rádio rural. Então eu ouvia muito a rádio, eu fazia acampamentos lá no meu quarto, acampamento aqui na Canção Nova, eu ficava lá também. Fechava a porta do quarto, televisão e participava de tudo. Ali, acompanhava, então, uma grande sede. E comecei então a pensar, olha, se um dia eu viesse a morar numa comunidade, eu dizia para meus amigos, seria Canção Nova. Porque parecia que era uma camisa que dava certinho em mim, né? Então, só que tinha uns critérios ainda de um tempo de participação na renovação carismática, de igreja, que era para fazer o caminho vocacional na época. Então eu não tinha ainda esse tempo assim de participação, então deixei para ali de lado.
Porém, depois, um amigo meu que também teve sua experiência com Deus mais ou menos no mesmo tempo, o Clayton, ele esteve em Gravatá no aniversário da missão lá. Acho que foi 10 anos da missão, da Canção Nova lá em Gravatá, se eu não me engano. E lá ele conheceu o padre, esteve com o padre Edmilson Lopes, né? Aqui da missa do clube. Ele esteve lá e ele fez um apelo. Quem queria fazer caminho para a Canção Nova e ser padre. Aí esse meu amigo procurou o padre Edmilson, falou para ele que tinha esse desejo. O padre Edmilson então pegou o contato dele e por meio desse meu amigo eu acabei tendo contato aí também com o padre Edmilson e tudo, e foi ele que me encaminhou aqui para a comunidade. Encaminhou para a comunidade de Natal, fiz o caminho vocacional lá e depois entrei e vim aqui para Cachoeira Paulista. Bem, chamado ao sacerdócio, né? Tem a ver também com o padre Edmilson, mas como alguém que me ajudou a entender, a encontrar o lugar que eu devia viver. Bem, eu comentei, né, que eu gostava de jogar futebol. Então, realmente, na minha família, os meus irmãos jogavam futebol, tem um irmão que foi profissional mesmo, e eu também caminhava nessa direção. Então, fiz uma experiência com Deus e falei, olha, você é um jogador de futebol que é de Deus. Eu lembro que eu me espelhava no Kaká, na época, estava no auge, ele era evangélico, então não era da bagunça. Eu falei, eu quero ser igual esse cara aí. E continuei. E eu conversando com meu irmão jogava fora do país. Ele estava jogando na Grécia. E ele queria que eu terminasse o ensino médio e depois ele queria me levar para lá. Então tinha conversas com ele e fui caminhando na igreja. Só que participando da igreja, eu fui percebendo que Deus estava me chamando para os serviços internos da igreja. Então eu ia assumir um grupo de oração, fui coordenador de um grupo de jovens lá na minha cidade. E eu fui vendo, falei, poxa, eu tô vendo que Deus me quer aqui. Se Deus me quer aqui, ainda que fosse para abrir e fechar a porta da renovação carismática aqui, se Ele me quisesse aqui, Ele não me queria lá. Então eu comecei a perceber que não era esse caminho. Só que eu não tinha ainda sentido o chamado para ser padre. E aí, num desses encontros, né, que a Canção Nova promoveu lá em Natal, no Colégio Ateneu, lá em Natal, um encontro que a irmã Marionice foi conduzir. Eram 2 dias de encontro, sábado e domingo, e eu fui só o domingo com os meus amigos. Chegando nesse encontro, na animação do encontro, ali, eram umas 8h30, 9 horas, começou ali o encontro do domingo. Quem estava animando foi cantando e fazendo aquelas dinâmicas, né, próprias de oração, de louvor. E dizendo, olha, fica de frente com o outro aí, canta pro seu irmão. Aí foi cantando a música, você é a cara do pai, você é um amorzinho, né? Aquela música, você é a cara do pai, você é um amorzinho. Cantava essa música e a gente ia cantando, né? Aqueles louvores. E aí, ele dizia, troca, vai pra outra pessoa, olha no olho dessa pessoa, não tira o olho dela não. E foi fazendo isso e eu fui. E aí eu fiquei com uma senhora, eu julgava, né, que ela ter talvez aí 45, 50 anos, sei lá. Uma jovem senhora, né? E aí eu fiquei olhando nos olhos dela. Ela olhando pra mim. E a música tocando. A gente ali. Só que de repente foi como se tudo parasse. Música. Todo o movimento. Só ficasse eu e aquela mulher. E eu conseguia ver nos olhos dela, eu via um povo. Isso aqui não era uma coisa que foi assim, eu produzi. Eu estava ali e eu via nos olhos dela um povo que necessitava que outras pessoas se doassem por ele. No sacerdócio. Então, naquele movimento estático ali, parece que estava tudo parado, eu entendi isso. Tinha um povo que necessitava que outras pessoas se doassem, sabe? Como Jesus diz no Evangelho. Eram como ovelhas sem pastor. Eu entendi isso, tinha um povo. Precisava que outros se doassem no sacerdócio. E um segundo momento, dentro dessa experiência estática, eu entendi que eu estava sendo chamado para isso. E quando eu entendi, voltou tudo no normal, música continuou e eu fui virando para minha cadeira
voltando para o meu lugar, mas já não mais o mesmo. Na virada ali eu já fui dizendo para o Senhor, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Porque como eu já participava da igreja, algumas pessoas perguntavam e diziam, nossa, você nunca pensou em ser padre? Eu falava, não, eu quero casar e ter no mínimo 5 filhos. Mas se Deus me chamar, eu estou aberto. Então essa era a minha disposição. Foi lá, no meu encontro pessoal com Jesus, foi isso que um profundo arrependimento e um desejo de só fazer a vontade de Deus. Então isso estava no meu coração. Se Deus me chamar, eis-me aqui. Então quando eu senti o chamado ali, eu já virei dizendo, meu Deus, é isso que o Senhor quer de mim? E isso eu fiquei no meu coração. Eu não sabia muito como é que era o seminário, como é que era um processo para ser padre. Então eu disse para uns amigos, inclusive o Clayton, né, que teve contato com o padre Edmilson, eu brinquei assim, falando em duplo sentido, ou num outro sentido. Disse, olha, eu comecei a discernir minha vocação nos olhos de uma mulher. Meio que querendo dar a entender que esse seria o matrimônio, mas que na verdade era o sacerdócio, né? E esse meu amigo era muito esperto, ele sacou. E como ele estava já em contato com o padre Edmilson, ele um dia, o padre Edmilson ligou para ele, né? E perguntou se ele não tinha um outro amigo que queria também fazer esse caminho. Ao mesmo tempo, nesse mesmo dia que o padre Edmilson ligou para ele, foi o dia que eu rezei pedindo a Nossa Senhora um sinal da vontade de Deus, porque eu estava com esse negócio dentro de mim de ser padre, e só que eu dizia, já que é para ver se é para ser padre mesmo, eu vou namorar. Só que quando eu pensava em falar com uma moça que eu sabia que ela tinha a gente já tinha tido um envolvimento e sabia que possivelmente se fosse atrás a gente namoraria, né? Mas eu pensava, como é que eu vou fazer isso com ela? Chamar pra namorar, mas com essa coisa de ser padre dentro de mim, isso não posso fazer. Só que a coisa não ia pra frente e um dia eu rezei, pedi a Nossa Senhora, era uma terça-feira lá em casa, no meu quarto, eu ajoelhei ao pé da cama e chorando eu pedi, Nossa Senhora, dai-me um sinal da vontade de Deus. Porque eu não posso namorar com ela pensando em ser padre, isso não é justo, né? E foi nesse mesmo dia que à noite o padre Edmilson liga para esse meu amigo e pergunta, você não tem um amigo que pensa em ser, quer vir para Canção Nova e pensa em ser padre? Ele disse que lembrou de mim, mas falou pro padre que não. Isso foi na terça, na quarta a gente se encontrou à noite na escola e ele foi e disse, olha, eu tô fazendo o caminho para Canção Nova, para ser padre. O padre Edmilson me perguntou se ele tinha um amigo. Eu pensei em você. Disse para ele que não. E aí? Isso a gente ali entre as salas de aula ali. Então um buraco maior do mundo abriu embaixo dos meus pés porque tinha sido a oração que eu tinha feito o dia anterior. Ali eu entendi a vontade de Deus e eu disse sim, pode falar para ele que eu quero. Recordo assim que eu acho que eu nem entrei para a sala de aula, eu fui para o pátio assim e fiquei ali, sentei nos bancos e começou a vir muitos elementos da minha vida, coisas que eu tinha lido, fatos que parece que linkavam aquele chamado ali com a minha história. Então ali foi... Aí eu falei com o padre Edmilson por telefone e ele acabou me encaminhando, né? Agora, tive sim momentos em que pude pensar e poderia viver como missionário casado aqui, porque a Canção Nova nós temos a experiência de viver aqui padres, diáconos permanentes, solteiros, casados, jovens, moças, famílias, celibatários, né? Celibatárias. E eu me vi numa situação aqui podendo... eu gostava muito de pregar o evangelho, né? Então eu poderia continuar sendo missionário, pregar o evangelho, sair em missão e ter uma família de Deus, né? Viver como missionários aqui. E então passei também em momentos em pensar isso, em que eu precisei fazer as contas e ver onde estava a origem do meu chamado. Tinha uma voz, tinha algo que era como se fosse assim o meu prumo ou lastro. Existia uma origem da minha vocação, era uma coisa só minha.
Então, nesta hora, vamos dizer assim, todas as coisas superficiais se esvaneceram e ficou só a voz de Deus, aquele chamado. As coisas que eu estou falando aqui, né, sobre a minha vocação, sobre o chamado, foram essas coisas que ficaram. Purifiquei tudo, falei, posso ser um homem de Deus de outra forma. Mas o que tinha dentro de mim, que ficou, foi a voz de Deus. Foi esse chamado, foi a clareza de saber, não tem como eu fugir, não tem como eu dizer que não aconteceu. Então isso me fez, de fato, optar por aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração, poder seguir o meu caminho de seminário e ordenação sacerdotal. O que me chama a atenção no Padre Jonas, claro, tem muitas coisas, mas eu diria é o apelo pela santidade, como nós falamos aqui no PHN, né, os santos ou nada. Então essa pregação, essa radicalidade, o desejo de fazer a vontade de Deus realmente, né? O Padre Jonas, ele colocou a vontade de Deus acima de qualquer coisa, né? No que ele nos aponta aqui como a nossa pobreza. A nossa pobreza é o esvaziamento de nossa vontade própria sem Deus. Né? É justamente viver essa pobreza e dizer, eu quero o que Deus quer de mim. Então, ele que disse, né, que foi feito tudo para todos e viveu todo esse esvaziamento de sair dos salesianos, aceitar que Deus fazia dele um fundador de uma obra. Essa pobreza que é no fundo, é santidade de vida, a busca da santidade. Então, isso nele, realmente, para mim, quando eu escuto o Padre Jonas pregando, né, essa vontade de Deus acima de todas as coisas, esse obedecer a Deus, esse seguir a vontade de Deus, isso, para mim, era muito intenso na vida dele e muito intenso dentro de mim, né? Isso reverberava e trazia ressonância, né, dentro de mim. Na Canção Nova, realmente eu acabei encontrando, né, essa riqueza da busca de uma sadia convivência, de uma pureza nos relacionamentos, de uma reta intenção, que não só na Canção Nova a gente pode viver, mas que foi um princípio de vida que Deus nos deu para ajudar a que muitas outras pessoas também pudessem acreditar nisso, de que é possível viver uma vida sincera, sem eu querer me aproveitar do outro, em vários sentidos, né? Aproveitar, sei lá, do outro, da boa fé do outro, da generosidade do outro, aproveitar-me do corpo do outro, não. A gente poder viver uma relação de doação, de amor, de entrega, de transparência de vida, de sinceridade, poder partilhar os nossos sonhos, as nossas aspirações mais profundas, porque nem sempre a gente encontra ouvidos nos quais a gente possa encontrar um lugar que respeita os nossos sonhos interiores, a nossa pessoalidade, a nossa vida, os nossos sonhos, né? As nossas aspirações mais profundas. Às vezes a gente quer contar isso para alguém, às vezes leva na chacota, ou acha que você tá querendo ser não sei o quê. Então, esse ambiente que é promovido da escuta, da partilha, da amizade, isso tudo realmente me encantou muito, me encanta. Foi uma alegria, uma satisfação enorme para mim poder viver isso tantas vezes e buscar viver. Então, ter um relacionamento, seja com homens ou com moças, em que eu não preciso ficar querendo tirar, a gente diz, né, tirar a casquinha, tirar um proveito. Para que mentir? Por que eu preciso mentir? Então, não estou dizendo que sou perfeito nesse ponto, mas essa vida me fez ver isso. Por que eu não posso ser eu mesmo?
E isso me encantou, me encanta. Você poder praticar, exercitar esse tipo de vivência em que você conhece o outro pelo olhar e poder ser conhecido também. Até o ponto de você, às vezes, querer se esconder e não conseguir porque a pessoa te conhece. Então não tem pra onde correr. Isso pode parecer ruim, mas na verdade é muito bom. Muito bom você ser amado e você também poder amar. Então isso tudo revelou, na verdade, o que já estava dentro de mim, a vivência do o carisma que estava dentro de mim, né? O que eu tive que deixar antes de entrar na comunidade, talvez eu diria duas coisas. Uma era isso aqui já pelo sacerdócio, né? O sacerdócio veio antes, assim, ou quase ao mesmo tempo que o chamado Canção Nova. Eu já tinha, mas achava que não podia ainda fazer o caminho vocacional, tinha que esperar um pouco. Mas eu acho que essa coisa da família, né? Que eu queria ter filhos biológicos, né? Casar e tudo. Então isso foi uma coisa que eu já fui ali pelo sacerdócio. Mas na Canção Nova foi para a comunidade Canção Nova, como eu já estava fazendo o caminho ali. Eu acho que foi a convivência familiar. Eu lembro quando eu recebi a resposta positiva de que eu ia entrar na Canção Nova, eu peguei o avião ali do Rio de Janeiro e indo durante o dia, voltando para o Rio Grande do Norte. Estava de dia, então eu pude olhar pela janela e ver ali, eu não lembro se era o Rio São Francisco, mas eu vi um rio grande, caudaloso assim, vários riozinhos, braços dos rios, e depois esse rio chegando ali no mar, né? E eu lembrava daquela música que fala: só por ti, Jesus, quero me derramar como um rio se entrega ao mar. E eu pensava na minha família, né? Essa foi, de fato, essa oferta tinha meu sobrinho, né? Meu sobrinho tinha 4 anos, foi criado lá em casa. E eu lembro dele no dia que eu vim embora para Canção Nova, acho que no mesmo dia que eu fui arrumar a mala, ele entrando dentro da mala e eu andando com ele dentro da mala, assim. Ele rindo, mas mal sabia que ali a gente estava se despedindo, né? Então, isso aí foi mais difícil. O que eu tenho que deixar, eu continuo tendo que deixar aqui, é deixar eu acho que é deixar-me conduzir, né? Essa pobreza que eu falei, o Padre Jonas dizia que a maior pobreza nossa não é de coisas materiais, mas é da nossa própria vontade, como Jesus que esvaziou-se, né? Do seu, vamos dizer assim, como diz ali na carta aos Filipenses, de suas prerrogativas divinas, ele apagou isso, né? Ele tornou isso de forma assim opaca e que ficou só o homem ali, visível, né? Então ele viveu essa pobreza de se rebaixar e ser como a gente, e depois a pobreza de ir até a cruz, a pobreza da vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Então eu percebo que essa é a pobreza que Deus me chama, que não é fazer assim simplesmente o que eu quero, mas que está bem expresso quando São Pedro, falando com Jesus, Jesus diz: olha, quando tu eras jovens, fazias o que tu querias, mas quando fores velhos vão te amarrar a cintura e levar para onde você não quer. Se referindo à morte de Pedro, como seria. Então essa é uma oferta diária de tentar entender o que Deus quer e deixar que Ele me conduza. E essa condução eu percebo que na verdade é uma forma dele construir um homem novo. Eu quero ficar agarrado ao homem velho. Mas a obediência à vontade dele é uma forma de ele como que descascar-me, né? Tirar as coisas que na verdade ele não sonhou para mim. Ele sonhou um homem novo, um homem obediente à sua vontade, ao seu querer. Então ele está construindo isso. E essa pobreza, que parece ser a coisa mais difícil, na verdade é a que eu mais preciso. Que ele faça o que ele quer, para formar-me como ele pensou. Depois de 4 anos, já que eu estava como sacerdote, eu fui designado para estar aqui
em Cachoeira Paulista, na função de reitor do seminário aqui da comunidade Canção Nova. Nós somos incardinados aqui na Diocese de Lorena, então na Diocese de Lorena tem também um seminário próprio aqui da Diocese e tem um seminário da Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista. E então fui designado a ser reitor na formação desses rapazes, que é, vamos dizer assim, gerir formativamente a vida deles. Então, conduzir a dinâmica da vida deles. Então, eles fazem a faculdade de filosofia, depois teologia, os atendimentos, porque, sim, tem a formação específica do sacerdócio, mas eles estão dentro de um carisma da Canção Nova, então tem as formações próprias da comunidade Canção Nova, que também eu, juntamente com o vice-reitor, a gente tem um diretor de estudos agora, foi transferido, mas tem o reitor e vice-reitor, a gente cuida dessa parte formativa deles. Então, o dia a dia, a disciplina do dia a dia, os horários, as missas, formações, o acompanhamento e depois poder apresentá-los ao conselho da comunidade, ao nosso bispo, aqueles que estão aptos para receberem as ordens sacras. Até serem diáconos e padres, passam pelo período da filosofia, são admitidos depois na teologia, recebem o que a gente chama admissão às ordens sacras, que é quando são oficialmente integrados como candidatos ao sacerdócio. Depois recebem os ministérios de leitor, posteriormente acólito, depois diácono e padre. Então, minha função é acompanhá-los. Eu sou um delegado do bispo, para acompanhar aqueles que ele vai ordenar padres. E também um responsável, um delegado também do presidente da comunidade, do seu conselho, enquanto eles são membros da comunidade, né? Então essa é a minha função. Eu acho que esse tempo convivendo com eles, o maior bem que eu tenho tirado é perceber a formação de Deus em mim. Então, antes de pensar assim, vou formá-los, eu pensei em que Deus quer me formar com tudo isso. E claro, observando a vida deles, eles são vários seminaristas, um reitor. Eu sou um reitor observando vários seminaristas e tentando também pegar coisas preciosas das vidas deles, porque eles já têm coisas preciosas da vivência, a luta, a busca pela santidade. Então, eu tento, sei lá, talvez aí como um beija-flor, indo em cada um para tentar tirar algo de bom ali, o néctar, algo que eu possa ser enriquecido, né? Para além disso, é claro que é um exercício da paternidade também, da confiança, seja neles, naquilo que está dentro deles e que pode vir para fora, como também na relação de confiança deles comigo. E eu tento, vamos dizer assim, né, nesse aspecto, jogar limpo, ser verdadeiro. Então, com o processo deles, nem todos que entram no seminário, vamos dizer assim, são padres, porque é um discernimento. Alguns veem que a gente vê, olha, não é o caso, ou mesmo a pessoa vê que não, eu gostaria de continuar na comunidade, mas não como mais sacerdote. Tem gente que continua na comunidade, casa. Então, como acontece em tantos lugares, o discernimento vocacional, ele não é assim, é isso, pronto, acabou. Não, nós vamos fazer uma caminhada, discernir. Então, isso é muito enriquecedor, apesar de exigente, mas nos amadurece bastante, né? Pelo menos me amadureceu, está me amadurecendo bastante. Escreva uma carta, dê o passo. Você sente, meu irmão, isso? Sente um desejo de poxa, estou com uma coisa... Claro, você vai conhecer, vai procurar saber, porque a gente... É igual, sei lá, você vai... Claro, não é a mesma coisa, mas deixa eu dizer assim, você quer comprar um relógio. Você não só diz assim, vou comprar um relógio. Você vai procurar um que, poxa, tem as funções que eu preciso, ainda mais hoje, né? Tem os smartphones. Você tem que ver se é aquilo. Então o que é que você faz? Você pesquisa, você vai na internet, pergunta a outra pessoa, você se aproxima. É nesse sentido que eu faço a comparação. Se aproximar. Você se aproxima conhecendo, vai na internet, vê o que é a Canção Nova.
Por exemplo, tem um livro muito bom, Canção Nova, uma obra de Deus. Tem tanta coisa que você pode ver. Mas se você já conhece, viu, foi despertado, meu irmão, você pode morar no Japão. Escreva, dê passos. A providência de Deus rege todas as coisas. Sei que a gente tem medo, eu sou da roça. Não sei nem como é que, não vão me aceitar. Você nem tentou? Como é que você está já dizendo assim? Então, e se tentou, e está em tempo ainda, né? Digo assim no sentido de não teve uma resposta, talvez, aconteceu alguma coisa, sei lá. Isso não fica acanhado. Se você percebe aí que é um chamado de Deus, vá atrás. Então, claro, você entra em contato com o vocacional, vocacional@comunidadecançãonova.com. Deve colocar aí também na tela, mas vocacional@comunidadecançãonova.com. Escreve, né? Vão depois te responder aí e orientar, tá bom? Tem o Instagram também do Vocacional CN, né? Vocacional Canção Nova. Você põe aí, você procura que você vai achar. Tem informações também de como fazer isso. Então, ok, mas tenho o desejo de ser padre, mas eu também, ao mesmo tempo, como o senhor falou aí, sente também atração para viver o carisma Canção Nova, sente isso. Como tem pessoas que querem vir para Canção Nova, querem casar, querem ser celibatários, você sente o desejo de ser padre. Como é que é o processo? Bem, entrou em contato, mandou um e-mail, tudo, a equipe vocacional vai te responder e te acompanhar. A gente tem um processo de um caminho vocacional, que aí são um tempo de retiros, onde você vai fazendo encontros vocacionais, onde tem uma casa da Canção Nova mais próxima, você vai tendo os encontros, vai ter um acompanhador, uma pessoa que vai te ajudar a dar os passos, e é como um namoro, como deveria ser, né? Um namoro você vai conhecendo a pessoa vai te conhecendo, vai sabendo mais do interior dela, do teu interior, das tuas, o que você pensa. Aí às vezes, não tem afinidade não. Então ok, não é obrigado. Agora, vai tendo afinidade, você vai percebendo que é isso, a comunidade também vai percebendo que é isso. Você vai fazendo o caminho, dando os passos que a gente sabe. Como é que a gente aprendeu a andar? Dando passos. A gente não ficou parado e um dia começou a andar. A gente foi daquele jeito, sendo ajudado e começou a andar. Então é assim que é feito. Fez o caminho vocacional, entrou na comunidade, você vai viver a etapa como qualquer membro da comunidade, pré-discipulado, discipulado, passando por essas etapas, um ano cada uma delas. Você, então, sendo acompanhado aí, é a fase de entrar no seminário e aí fazer filosofia, teologia, né? Hoje os seminaristas da Canção Nova, naturalmente, estudam aqui na Faculdade Canção Nova, filosofia, 3 anos, e a teologia, 4 anos. A gente tem um ano de missão, numa casa de missão entre uma e outra faculdade, e assim é o processo. Eu preciso dizer, coragem, né? Aqueles que sentem um chamado de Deus, talvez nem seja Canção Nova, você está escutando aqui, mas sente um chamado para outro, coragem, mas não sei, a porta está fechada. Meu irmão, a porta do túmulo estava fechada lá e ele abriu, arrombou, o ressuscitado, né? Então, não tem portas fechadas àqueles que Deus chamou, vocacionou e que querem responder a esse chamado. Então, a gente vai lutar por isso, dar os passos no tempo certo. Então, a gente se lança na providência, né? Eu lembro que minha mãe, quando eu fui fazer o primeiro encontro vocacional, eu não tinha dinheiro para ir. Foi em Gravatá, Padre Edmilson, ia reunir com jovens lá. Eu não tinha dinheiro e minha mãe ficou assim, mas como é que você vai? A gente não tem dinheiro. Eu falei, eu vou. Ela disse, mas como é que você vai? Eu vou. Eu já ouvia falar, né, da Divina Providência. Eu falei, eu vou. Mas como é que... Eu vou! E aí, foi pedindo R$10 a um, a outro, o dinheiro foi chegando e eu fui. Aí minha mãe depois até dizendo, depois que eu já estava na Canção Nova, ela dizendo, rapaz, não é que ele foi mesmo? Então eu quero dizer, dê passos, meu irmão. Dê passos. Ainda que você more na roça mais extrema, se Deus está chamando,
Os profetas diziam isso, né? Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu cuido de bois, eu cultivo árvores, né? Não interessa. Interessa a eleição de Deus.